irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Hoje nós teremos nosso tema livre, falaremos da autoiluminação. Espero do fundo do meu coração que essas palavras tragam conforto, amparo, sobretudo amor, a todos ou alguns, encarnados e desencarnados. Nossa palestra é autoiluminação. Vou começar com uma pequena leitura. The Bluetooth device is ready to pair. Saulo viveu de forma intensa a sua fé, de perseguidor a divulgador do cristianismo. Um dos maiores semeadores da fé cristã, não por acaso foi escolhido por Cristo para a sua tarefa. Quando foi chamado a Jerusalém, mas seu companheiro Barnabé ficou surpreso com as pregações. O momento era difícil, muita perseguição e tudo era monitorado e acompanhado. Tiago, maior, tinha sido martirizado. As pregações visavam mais os problemas materiais do que o despertar nos evangelhos. Focava-se mais nas leis mosaicas, e aí surge o dilema. É importante cuidar dos necessitados, mas como fica o porvir? O mundo invisível, as coisas do Espírito, os evangelhos, abrem as portas para a autoiluminação. Então ele começa a fundar igrejas fora de Jerusalém. Nesse momento que Saulo, que depois se tornaria Paulo, foi chamado, havia muitos conflitos, havia muitas perseguições ainda. Só que ele não, vamos dizer assim, ele fica chocado em saber que o Cristo, com a mensagem que desperta e que liberta, estava sendo deixado de lado para eles voltarem ainda com os pensamentos de Moisés, com aquilo que Moisés pregou, que foi muito importante em um dado momento. E eles continuam assim até hoje, tá? A figura de Cristo lá é secundária, é só mais um profeta, enfim, mas a gente não vai entrar na questão dos povos. Mas se nós observarmos um pouco da geopolítica, do que vive o mundo hoje, nós vamos perceber que esse povo não conseguiram entender o que era a terra prometida. Eles não conseguiram compreender isso. Isso daqui não é uma crítica, é uma constatação da situação em que eles vivem hoje. Eu tenho muita simpatia pelo povo judeu. Porém, esse aspecto, o povo que foi incumbido de trazer a mensagem do Deus único, ele, na hora que falam para ele da questão da terra prometida, eles colocam essa terra prometida como um espaço físico. E eu e alguns espíritas já ouvi também falando sobre isso, e eu acredito piamente que a terra prometida nada mais era do que o próprio Evangelho de Cristo. Mas isso é um pensamento particular meu, que eu compactuo com alguns espíritas, alguns palestrantes. Mas vamos adiante. Um dos grandes agentes da autoiluminação é o perdão. A autoiluminação é o processo contínuo de aprimoramento moral e intelectual do espírito, desenvolvendo virtudes como o amor, sabedoria, compaixão, para fazer brilhar a própria luz, como ensinou Jesus, transformando-se em exemplo para os outros e se aproximando de Deus. Começa com o autoconhecimento, reconhecendo as imperfeições e vícios, a sombra, e avança através do esforço pessoal, da prática evangélica e da superação das provas, rompendo com o egoísmo e o materialismo para alcançar um estado de paz e clareza interior. Nós já falamos outra vez aqui sobre o perdão. O perdão não é esquecido.
O perdão é quando você lembra daquela situação que você vivenciou e ela não mais te incomoda. Você não tem aquele suadouro, você não tem aquela angústia, você lembra isso como uma passagem normal da sua vida, normal entre aspas. Assim como Cristo ofereceu a outra face, e eu não acredito que Cristo ofereceu a outra face para levar um tapa de volta, porque isso para mim não faz o menor sentido, nós devemos oferecer a outra face da postura. Se na primeira postura você levou, foi agredido, levou um bufetão, a sua segunda postura, a sua segunda face tem que ser uma situação em que você não receba mais a pancada. Isso daí vai com a sua clareza de pensamentos, com respeito e com os obstáculos, vamos dizer assim, a distância, vamos dizer assim, o lugar que você coloca o outro. Porque ninguém, eu digo sempre isso, a lei é a lei de amor. Ninguém veio aqui para apanhar, nem para servir de saco de pancada, nem para servir de depósito de loucura de ninguém, tá? Se alguém espera das minhas palavras algo diferente, eu lamento. Mas eu acho que nós não viemos aqui. Mas vamos adiante. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que nós temos que ter uma postura de respeito para com o próximo e o próximo para com o outro. E esse autoconhecimento, se autoconhecer, eu não me conheço. Conhecer a si mesmo, eu não me conheço. Mesmo porque esse conhecimento, eu acredito que ele vai ser gradativamente. De pouco em pouco, você vai se conhecendo. Você tem uma experiência hoje nesse plano, você conhece um pouquinho de você, daqui a pouco você retorna à pátria espiritual, aí lá você vai estar mais à vontade, porque ela vai estar separada. Aqui está tudo misturado, aqui é igual o baile funk, tudo misturado. Você está submetido ao grau vibracional do planeta. Então está tudo misturado. No plano espiritual, vai sendo separado. Então, você não vai estar com alguém de uma condição espiritual diferente da sua, de uma evolução. Vocês vão estar separados em grupos vibratórios, de acordo com a vibração. Deu para entender isso, pessoal? Hein? Deu para entender? O pessoal que chegou agora, está sentindo o cheiro do salgado, do bolo. Deu também ou não? Deu, né? Se estiver atrapalhando ali, eu boto um pano ali para a gente ficar tranquilo. Então vamos lá. Autoiluminação é perceber que o horizonte sempre estará à frente, por mais que caminhamos, ele sempre se afasta. E qual o sentido de caminhar se não conseguirmos alcançar este horizonte? É seguir caminhando. Forças contrárias à nossa autoiluminação. Aí são os exemplos, né? Acomodação, baixa autoestima, raiva, reclamações compulsivas, ausência do perdão e do auto-perdão, né? Porque a gente não só perdoa o outro, mas como, né, tem essa falta de perdão a si mesmo. Orgulho, egoísmo e vaidade. O como, né? Nós espíritas, isso eu aprendi quando eu era espírita, mas quando eu era espírita dos terreiros. Logo que eu entrei no terreiro, a primeira coisa que eu aprendi é que você nunca para de trabalhar. Você nunca para de trabalhar. E o espírita, aquele que consegue esse grau de condição, até dormindo ele trabalha. Mas nessa época eu aprendi que a gente nunca para de trabalhar. Nós virávamos às noites, quando tinha sessões, mas chegávamos cedo para fazer todos os preparos. E foi uma época muito boa da minha vida. Foi antes de eu fazer a mudança para... Eu fui assim, eu comecei... Porque todo macumbeiro é católico, pelo menos não onde eu vi. Então eu comecei como católico, mas eu era macumbeiro. Aí depois, por influência de uma senhora que eu já falei aqui várias vezes, Dona Palmira, que já desencarnou, com certeza, eu me tornei evangélico pela questão da fé, força que ela trazia, eu não via isso lá dentro, eu via algumas disputas, mas isso é outra história. Mas quando
eu estava lá, a minha intenção era somente louvar os orixás. Eu tocava para os orixás, eu não tocava para mim nem para ninguém, eu tocava para os orixás. E graças a Deus, quando estou lá, sou sempre bem recebido. Mas a gente nunca para de trabalhar, por isso que esse horizonte ele vai se afastando. Você não... E como espírita, da mesma forma, a gente não para de trabalhar e tampouco de estudar. Agora, essa questão da acomodação, a gente foi colocado para a gente, né, a síndrome de Gabriela, né? Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, só que não é bem assim. Por mais que a gente traga as influências do meio, da própria família, nós estamos aqui com esse horizonte sempre se afastando e a gente tem que estar sempre buscando, porque dessa forma a gente não perde tempo. Se os materialistas dizem que tempo é dinheiro, que dirá nós? Então a gente tem que dar valor a esse tempo. Vamos ver. O conhecer a nós mesmos. Não colocar a nossa felicidade em ninguém ou em algo. Não ter a personalidade espelhada. Essa personalidade espelhada é quando você diz assim: se me der um tapa, eu dou de volta. Se me xingar, eu xingo de volta. Eu até ontem pensava, anteontem, não lembro quando eu disse. Há uns 3 dias atrás, mais ou menos, eu pensava assim. Mas depois que eu vi isso aqui, aí eu comecei a modificar. Porque a gente não pode basear aquilo que somos no próximo. Ah, se ele te agredir, você agride de volta, então você não está cuidando da sua própria encarnação. Você está reagindo a um estímulo que você deveria lutar contra ele. Mas vamos ver. Quem somos nós? Um reflexo do outro? Aquele tropeço que damos sempre é justamente a nossa maior dificuldade. E nós não vamos progredir fazendo as mesmas coisas, esperando resultado diferente. Acho que eu já falava isso. É quando nós começamos a andar, é como nós começamos a andar em círculo. A gente acorda de manhã, boa tarde, cada um acorda a hora que quiser, mas a gente acorda de manhã, e aí a gente pensa assim: bom, hoje eu vou fazer diferente. Aí você se programa para fazer diferente. Até que vem um e faz alguma coisa que te desagrada e você faz a mesma coisa. Então a gente está sempre nessa roda, se propondo a fazer uma coisa diferente, mas deixando que o exterior faça com que você volte ao mesmo ponto que você parou. Então vamos adiante com o tempo que eu falo. É justamente isso. A forma como lidamos com as dificuldades diárias diz muito sobre as nossas necessidades particulares. Autoobsessão. O indivíduo cria um ambiente mental negativo e pesado, agindo como seu próprio obsessor. As dificuldades que enfrentamos estão nas escolhas desta vida ou de outros. Essa autoobsessão, ela começa muito silenciosa. E ela não começa em quem está... A gente às vezes tem uma ideia de que a pessoa que está sentada ali na calçada, falando da vida alheia, ou aquele que está ali tomando sua cerveja, ou aquele que está no baile, que aquele ali está condenado. Não é bem assim. A autoobsessão, muitas das vezes, ela acontece com as próprias pessoas que estão dentro das religiões. Quando você começa a estabelecer sistemas loucos, você está dentro da religião e você estabelece o seu sistema. Você passa a não mais seguir a sua doutrina. Isso se dá aos fanáticos, aqueles que misturam religião com política, aqueles que se debruçam sobre as questões, como é que é? As questões política partidária. Esses aí, eles, para começarem uma auto-obsessão, é bem rápido. Tem vários exemplos, tá? Eu estou falando só de alguns. A gente viu agora as disputas que se fizeram dentro das religiões. As pessoas esqueceram que o biomodelo é Jesus e colocaram o biomodelo como esse ou aquele político.
como esse ou aquele formador de opinião, como esse ou aquele jornalista. Muitas das vezes essas pessoas estão precisando de ajuda, mas como elas têm o espaço, como elas têm a comunicação, como elas têm contato com a mídia, elas começam a criar uma série de teorias de sistema. Olha, o anticristo não é aquele que a gente vê lá, os nossos irmãos falando, que eu respeito também, mas toda a palavra, toda a mensagem que é contra a mensagem do Cristo é a mensagem do anticristo. Não existe uma personificação, esse aqui é o anticristo. Não, toda a mensagem é contrária. E as mensagens contrárias, elas começam dentro das religiões. Elas não começam fora das religiões, esquece isso. Se vocês forem procurar e pesquisar, os Estados Unidos está cheio de exemplos assim. Pessoas que chegam lá e criam uma religião, mas na verdade é uma seita. Mas eles têm conhecimento da Bíblia? Têm conhecimento da Bíblia. Só que o que eles fazem? Eles começam a caminhar nas trevas e vão arrastando as outras pessoas. E essa auto-obsessão, ela começa silenciosa. Tem uns exemplos aqui, mas não vai dar tempo. Vamos adiante. Tem vários lugares que se diz um termo religioso, mas que é uma seita. É uma seita. Muito bem. Vamos adiante. Autocura. Passa pelo autoconhecimento, sua mente se reorganiza. Encontrar o seu lugar onde você se sente melhor e não o que a sociedade acha. O amor nas pequenas coisas, no ouvir, no cuidar, lavar a louça, sem colocar expectativas nos outros. Então, assim, a gente tem que encontrar o nosso lugar. Ninguém precisa dizer pra gente, você pertence a esse grupo, você pertence àquele. Mas se você pertence a esse grupo aqui, você não pode se misturar com esse grupo aqui. Mas para você ser desse grupo aqui, você tem que odiar esse grupo aqui. Porque esse grupo aqui é de um pensamento aqui, você tem que se sentir bem. As pessoas não podem deixar se levar pelos sistemas loucos. Tem uma parte do Evangelho que fala sobre isso, e minha mente é terrível, eu não vou lembrar agora, mas é justamente a gente se colocar no mundo que está aí para nós. Esse mundo é para nós. Não é para as divisões. Não é para as segregações. A sociedade ela só vai ser perfeita quando cada um de nós nos modificarmos. A sociedade ela é feita de homens, de mulheres, de cachorros, de gatos, de árvores, de tudo que compõe. Aí a gente vai... Existe duas formas de você criar um animal irracional, com amor ou com agressividade. E por mais que ele seja irracional, e a gente não pode confiar na irracionalidade, que em algum momento ele pode se despertar, essa fera que existe nele, ele é um animal, está aos instintos também. Mas você percebe nas pessoas. Perceba pessoas agressivas andando na rua com aqueles cachorros enormes. Perceba a postura do animal, como é que ele segue na rua. Agora perceba aquelas pessoas mais amorosas que andam com pincher, com tudo, com qualquer outro cachorro. Qualquer um. O animal anda com outra postura. Mas aquelas pessoas, né, que eu também não tenho nada contra, quem quer ir para academia, quem quer fazer o que for, mas anda na rua de uma forma querendo intimidar as pessoas, o cachorro ele é do mesmo jeito. Ele anda da mesma forma. Eu não sei se alguém já parou para perceber isso. Ele tem uma postura agressiva, porque ele é um reflexo daquele que o cria. Então, essa sociedade, ela não foi criada para isso. Agora, a gente tem que começar a se entender, né? Então, vamos ali. A maturidade emocional. Pode ser idoso e não ter maturidade. Pode ser jovem e ter maturidade. Eu cresci num período que dizia assim, quando o mais velho falava, a gente parava para ouvir porque sabia que ali vinha a sabedoria. Mas com o tempo passando e as informações chegando e o Evangelho cada vez mais, graças a Deus, avançando, a gente sabe que tem jovens hoje que têm mais maturidade espiritual do que alguns idosos. Por quê? É o ganho que se traz.
Ele está trazendo esse ganho espiritual. E a gente está neste momento, no momento do joio e do trigo, no momento em que aqueles que verdadeiramente serão os herdeiros da Abraão estão vindo para cá. Então a gente vê muitos jovens, e a gente até, às vezes, a gente não consegue compreender esses jovens. Em geral, esses jovens, eles têm algum tipo, não nele. Não, eles têm algum tipo de diferenciação que a sociedade ainda não consegue lidar bem com eles. Né? TDAH. Também, eles têm muitas habilidades, eles têm muitas condições que a gente ainda não sabe exatamente, mas já está sendo trabalhado isso nas pessoas, eu acho muito importante. Na minha época, aquele aluno que era diferente, ele ia lá para o final, eu ia por causa da bagunça, mas ele ia lá para o final, aquele que me enxergava bem, dizia que ele era burro, mas muitas vezes ele não estava nem enxergando o que estava sendo escrito, então a gente está avançando nessas questões. Essas questões são importantes. Agora, a gente também não pode ir para o excesso, né? Não pode ir para o excesso, porque o excesso não é bom. Então vamos adiante. Autoiluminação. É também desviar das relações tóxicas, as verdadeiras prisões emocionais. Se o outro vive bem no caos, você não é obrigado a aceitar. A lei é de amor. Ah, essa é a minha cruz, tem que aceitar. Não. Aceita se quiser, mas quando chegar o momento da prestação de contas e você descobrir que tudo não passou de apego ou paixões mundanas. A gente pensa muito no apego como um apego material, mas existem os apegos emocionais. Tem um livro que eu também não vou me lembrar agora, que fala justamente de uma criatura que chegou lá no plano espiritual e teve essa decepção. Agora eu não tenho certeza se é um romance, se está pautado em cima das obras, mas eu achei isso muito interessante, porque essa pessoa passou a sua vida se dedicando a uma outra pessoa e ela achava que tudo que ela passava, ela tinha que passar aquilo ali, porque ela estava ali para auxiliar aquela outra pessoa. Não é não. Enfim, e aí quando ele chega para prestar conta, ele acha que fez, acho que era ela, você está machucado de ela, mas vamos lá. Ela acha que fez tudo ao seu alcance e que ali ela teria um salvo-conduto porque ela se dedicou a uma determinada pessoa, só que ela excluiu da vida dela todas as outras pessoas, inclusive ela mesma. E aí? São muitas polêmicas no nosso tempo aqui. Pronto, tá. Já falou? Agora vai escrever. Pronto. Psicografia? Sim, responsabilidade. Todos precisam melhorar. Sim. Todos que estão neste planeta precisam de melhoras em alguns pontos. Os que acham que não precisam mudar ou que estão livres de vícios ou são missionários vieram por compaixão a nós. É assim, tem pessoas, todos nós aqui, a gente admite que precisa melhorar em alguns pontos, né? Por exemplo, a gente poderia pegar um caderninho pequeno de 10 matérias, pouca coisa, e de manhã ir anotando os nossos defeitos, para ver como nós chegaríamos no final do ano. Todos nós aqui estamos num processo, precisamos melhorar e avançar em alguma coisa. Se tiver alguém aqui que diga que não tem nada para melhorar, nada para fazer, é porque é um missionário que está aqui fazendo um grande esforço, um grande favor a todos nós. É um Chico Xavier além. Ele está aqui, nem precisava, ele veio para cá a contragosto de Cristo. Então, todos nós que estamos aqui precisamos melhorar em alguma coisa. O problema é que nós temos ganhos de um lado e o outro tem ganhos do outro. Quando a gente vai nas relações, a gente sempre coloca os nossos ganhos acima do ganho do outro, na maioria das vezes. A
gente não coloca que uma dificuldade nossa talvez seja um ponto de facilidade para ele e vice-versa. Porque se a gente for fazer, se nós formos fazermos um somatório entre condições favoráveis que temos e as condições negativas que temos, nós vamos ver, desfavoráveis, nós vamos ver que nós estamos mais ou menos na mesma faixa. Mais ou menos na mesma faixa. Uns um pouco mais e outros um pouco menos. Mas querer se colocar melhor do que os outros, isso vai criando uma condição desfavorável a nós mesmos. Porque vai chegando um momento em que nós vamos nos isolando. Cristo, quando se isolava, era para refletir, orar, porque precisava, né? Porque ali ele estava carregando toda uma, vamos dizer assim, toda uma responsabilidade em cima de um povo que estava com muita dificuldade para entender o que ele estava dizendo. Então, eu acredito que Cristo já foi difícil para encarnar aqui, e para ficar aqui também deve ter sido muito difícil. Mas vamos adiante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós estamos fadados à felicidade e nós seremos felizes. Só que até chegar a esse momento, nós vamos nessa esteira evolutiva bem devagarzinho, mas nós vamos juntos. Nós vamos cada um pegando na mão do outro e vamos juntos. Não vai adiantar a gente querer deixar ninguém para trás, não. Tá? Aqueles que ficarem para trás, é aquela história lá da ovelha, né? Que a gente vê aquela história da ovelha, mas na verdade ela era bem rebelde, aquela ovelha assim. A gente vê ela bonitinha ali, o pastor pegando, mas ela era menina aqui, né? Aquela ovelha ali, o pastor teve que pegar ela. E aí nós temos os leões que nós matamos no dia a dia, né? A gente sempre diz isso. Mas seria melhor se a gente fizesse igual o profeta Daniel, né? Ficasse lá na cova com ele, dialogasse, conversasse com o leão, entendesse. Pô, não me come não, porque não vai adiantar nada, não vai matar. O profeta Daniel, que está vivo, voava, magrinho, pele e osso, já. Aí convenceu os leões. Não precisa. Quando chegou no outro dia, o leão estava lá na dele, numa boa, o profeta Daniel também. Então, que a gente consiga domar esses leões que passam no nosso caminho, o leão que tem no nosso trabalho, o leão que tem na nossa casa, o leão que tem no nosso dia a dia, o nosso vizinho, e assim por diante. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, pelo respeito. Deus abençoe, tá? Fique com Deus. Mas também porque nós vamos aproveitar essa oportunidade para homenagear e comemorar. São 3 momentos em que eu quero dizer aqui a vocês. Um dos momentos, esse já foi comemorado em vários lares, com familiares, com parentes, com os amigos, e foi o nascimento de Jesus. E hoje vamos aproveitar e vamos comemorar novamente o nascimento desse nosso mestre amado, que há mais de 2000 anos esteve entre nós, e que disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que eu fiz, nós podemos fazer muito mais. Então, ele deixou para nós o Consolador prometido, o Evangelho redimido, que é a doutrina dos Espíritos, que foi trazida por Allan Kardec. Também gostaria de comemorarmos, né, mais um ano dessa missão na caridade, e nós fomos convidados, nós todos os trabalhadores fomos convidados a assumir, que é uma missão, por vezes, muito espinhosa, mas que nos ensina todos os dias que, independente de qualquer coisa, de sexo, de raça, de gênero, de ideologia política, o amor, a fraternidade, o acolhimento, o cuidado com cada um de nós é importante e é ainda o remédio capaz de curar as dores do espírito e
gostaria também de aproveitar e homenagear cada um de nós que está aqui, porque nós conseguimos passar por todas as tribulações. Nós passamos por mais de um ano, né? Muitas vezes nós aqui chegamos de lágrimas, nós viemos atrás de antídotos para nossas dores, né? A cura de nosso sofrimento. E quando entramos aqui e vimos as portas do lar da irmã Dulce e que conseguimos, né, nos manter vivos, conseguimos novamente sentir esperança, mesmo, né, que não tenha acabado a depressão, a ansiedade, né, a angústia muitas vezes, mas estamos aqui e quero homenagear todos nós, tanto trabalhadores como vocês que estão aí, por continuarem firmes na fé, firmes na luta, e que nós possamos, mais um ano, continuar nesse propósito que é tão importante. Então, como prece final, gostaria que todos nós, com muito amor, com muita esperança, que nós fizéssemos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Eu o reino, o poder, a honra e a glória para todos os tempos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual que é acessível. Relaxar, beber de cada letra que a música fala, e logo após ele vai fazer o passo coletivo. Mas vamos meditar na letra da música. E a que ter saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, filosofia, tomei ciência, aqui nesta casa de oração.